Fala galera, bem-vindos ao 433 Futecast, o seu podcast de futebol. Eu sou o Pedro Duarte e estou sempre debatendo os assuntos do mundo do futebol com ele, Pablo Faria. Fala aí, galera. É isso aí, pessoal. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar muito aí do Brasileirão 2021. Não menos importante, nós gravamos também um episódio recentemente do Brasileirão Série B 2021, que nós falamos muito dos três clubes grandes que lá estão, Vasco, Botafogo e Cruzeiro. Vamos falar muito aí desse Brasileirão 2021, o que esperar dos times que estão disputando, os principais postulantes ao título, corre risco de cair. Além disso, além de analisarmos todos esses fatores, todos esses clubes que vão disputar o Brasileirão desse ano, nós vamos analisar essa regra polêmica, de certa forma, criada pela CBF, na qual só permite 2 técnicos por time na temporada. É uma regra bastante polêmica, mas nós vamos deixar isso para o final do episódio. Bom, Pablo, vamos começar aqui já colocando a primeira pergunta na mesa, abordando o primeiro clube, sem perder muito tempo. Vamos falar do atual campeão, que é o Flamengo. O Flamengo, Pablo, é mais uma vez favorito ou o problema crônico na defesa pode atrapalhar o Flamengo a conquistar esse bicampeonato aí? O Flamengo precisa corrigir isso urgentemente, né? Cara, o Flamengo continua favorito, independente do problema crônico na defesa. Eu acho que o campeonato é longo, então, assim, a não ser se o Flamengo tiver um problema durante todo o campeonato com questão de defesa e perder jogos por causa disso, mas é uma coisa quase difícil, até porque o Flamengo compensa bastante no ataque, visto que só esse ano já foi campeão 3 vezes, então... 3 ou 2? 2 vezes. Supercopa e Carioca. Então, assim, é difícil o Flamengo perder os jogos por questões de ter tomado gol, porque o Flamengo faz mais gols do que toma, mas toma bastante gols, e um time campeão dificilmente toma mais de 2 gols por partida. Não sei se você fizer 3 ou 4 e tomar 2, que é uma coisa absurda. Mas o Flamengo continua sendo campeão. Se a gente for levar em conta aí todos os adversários que o Flamengo tem, os favoritos, eu acho que eu diria hoje em dia o Atlético Mineiro, o Palmeiras e o São Paulo. E sendo que o Palmeiras, apesar de ter um jogo competitivo, desses 3 é o que está jogando menos futebol. E a gente pode falar aí de várias críticas aí que o Abel tem sofrido, e com razão, né? E apesar dele contestar bastante, achar que não tá errado, botar a culpa no calendário, falar que precisa de mais jogadores. Enfim, cara, só uma questão de fatores. A gente vai ter a primeira prova aí já no Flamengo e Palmeiras, que vai ser o primeiro jogo do Brasileirão. É verdade. E que vai botar em prova aí tanto a defesa do Flamengo quanto o ataque do Palmeiras, e uma possível revanche, né? Não sei se tem um ar de revanche aí pro Palmeiras, porque perdeu a Supercopa do Brasil pro Flamengo. Mas foi um jogo disputado, a Supercopa do Brasil. Esse jogo aí provavelmente terminaria em empate, né? Se fosse no Campeonato Brasileiro, não teria pênalti. Mas pelo conjunto da obra, eu acho que a gente sabe que o Flamengo jogou muito mais do que o Palmeiras, eu acho, né? Não, jogou principalmente no primeiro tempo. O Flamengo jogou o primeiro tempo todo melhor. Então, assim, a gente já viu também um dos grandes problemas aí, pode-se dizer que crônico também, né, do Palmeiras, que a gente viu quando eles perderam o título para o São Paulo, porque eles são muito bons no contra-ataque. Mas a partir do momento que eles saem atrás do placar, eles não sabem o que fazer com a bola. Então, isso é um problema crônico. O Abel não resolveu isso, um problema desde o ano passado já, de quando ele assumiu. E é assim, né, cara? O problema de jogar no contra-ataque é aquilo, você dá campo pro adversário. Isso daí pode funcionar, mas vai ter uma hora, ou certas horas, ou nas grandes partes do tempo, que não vai funcionar. Porque você tem que, se você é o melhor time, você tem que dar ritmo ao jogo, você tem que se impor, você tem que fazer com que o adversário não consiga jogar. E o Palmeiras, a tática do Palmeiras é deixar o adversário jogar e jogar no contra-ataque, no erro do adversário. E nem sempre o adversário vai cometer tantos erros a ponto que o Palmeiras vai ganhar o jogo. E também tem aquilo de quando o Palmeiras pega um adversário que também não quer jogar com a bola. É o quê? Um empate? Eles apertam a mão e, WO, galera. Vamos ficar aqui, empate aqui para as duas equipes. Então, é complicado, cara. A gente tá analisando isso, mas voltando pro Flamengo, é o time favorito. Eu acho que o Rogério Ceni aí terá peças nesse meio do ano para
para reforçar a defesa, ele já pediu reforços. Não se sabe ainda se o Gerson vai sair, possivelmente vai sair. O Flamengo acho que está cozinhando a proposta do Olympique de Marseille para ver se vem uma proposta maior da Europa. Dizem que o Barcelona já ofereceu uma proposta na casa dos 200 milhões de reais aí para levar o Gerson. Então, vai abrir agora a janela da Europa, então acho que o Flamengo está esperando isso, né, para saber se em outros campeonatos o Gerson vai ter proposta, né, tipo na Premier League, no Campeonato Espanhol, até próprio no alemão, quem sabe, né, não sei. Falaram um Borussia Dortmund da vida, né? Aí é teu clubismo falando, né? Mas enfim, é isso. Em relação à pergunta se a defesa do Flamengo, esse problema crônico, que não deixa de ser crônico, se pode atrapalhar, eu acredito que sim e não. E o Rogério Ceni já foi campeão, acabou de ser campeão do Campeonato Carioca, mas convenhamos que essa defesa do Flamengo ela precisa ser ajustada o quanto antes, precisa ser encontrado um zagueiro ali para completar essa dupla de zaga com o Rodrigo Caio, porque como você falou, Pablo, um time campeão aí que está buscando todos os títulos na temporada, está disputando tudo, não pode tomar mais de 2 gols por jogo, bola aérea, gol de escanteio o tempo inteiro, sabe que é perigo de gol para o time adversário, é um Deus nos acuda ali atrás. Um time que quer ser campeão minimamente competitivo precisa ter uma defesa sólida lá atrás para passar o mínimo de segurança possível para quem está jogando lá na frente. Eu acredito que esse problema do Flamengo precisa ser resolvido quanto antes, mas não acredito que possa atrapalhar tanto assim. Eu acho que outro fator vai atrapalhar, que eu já vou entrar em mais detalhes daqui a pouco. A questão da defesa, eu acredito que não vai atrapalhar da qualidade que o Flamengo tem do meio para frente e também ali na setor da defesa, mas dos laterais, não do meio olho de zaga. E porque o time do Flamengo é muito qualificado e o setor ofensivo, o potencial ofensivo do Flamengo é muito grande. O que eu acho que pode atrapalhar o Flamengo nessa questão de conquistar o bicampeonato do Campeonato Brasileiro, desse Campeonato Brasileiro 2021, é a questão de começar a perder os seus principais jogadores. O Gerson é um exemplo disso, que como você falou, vai abrir a janela aí. O Everton Ribeiro também está com proposta para sair para a Arábia. O Arrascaeta também falam aí que o Arrascaeta está com proposta para sair. Eu acho que se o Flamengo perder esses jogadores aí, que são a base de sustentação do time, vai ser muito difícil repor, e principalmente se perder o Arrascaeta, que eu acho que o Arrascaeta atualmente é difícil encontrar um jogador que substitua o Arrascaeta à altura, e também se já perder o Gerson, que é o que eu acho que vai acontecer, vai ser muito difícil para o Flamengo substituir. Tem o Thiago Maia lá, mas o Thiago Maia não exerce a mesma função do Gerson, não tem a mesma qualidade. O Thiago Maia é bom, muito bom jogador, bom volante, mas não tem as mesmas características do Gerson e não joga tanto quanto o Gerson joga no time do Flamengo. Então eu acho que se o Flamengo perder essas principais peças, principalmente ali no setor de meio campo, vai ficar bastante complicado e o Flamengo vai precisar contratar urgente para tentar repor essas peças para a sequência do Brasileirão e das competições no decorrer da temporada, como a Libertadores, e vai precisar repor isso, porque senão não vai conseguir mais disputar o título aí como brasileiro, que é uma competição longa, né? E principalmente a Libertadores, que com certeza vai no esse ano para ser campeão novamente, que foi lá em 2019. Eu concordo em partes. Eu acho que assim, o Arrascaeta já estava entrando em renovação com o Flamengo, né? Ele já postou algumas coisas falando que não é para acreditar em tudo que a mídia tá falando, até porque tem sido feito muito carnaval, né, com essa questão dos jogadores do Flamengo, muita coisa que não é verdade. O nego tá se aproveitando do momento do Flamengo para inflar, né, os torcedores, aumentar os cliques em sites, fazendo muitas matérias sensacionalistas, e fica até difícil às vezes filtrar o que é verdade ou não. Mas o que parece é que o Gerson recebeu uma proposta do Olympique de Marseille, é o que tem de certo, que a gente sabe, e o Flamengo está analisando essa proposta. Em questão do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, eu acho que é normal eles receberem proposta da Arábia. A gente está no meio de uma pandemia, não sei se ir para a Arábia para ele seria a melhor opção, até porque o Arrascaeta, se fosse para sair para a Arábia, eu acho que já tinha saído, ele já recebeu proposta para a Arábia na temporada passada.
não fez força para sair. Eu acho que ele só quer um aumento mesmo. Se ele for para sair, seria por causa disso, eu diria. Então acho difícil, já que ele mesmo deu uma declaração falando para a torcida não acreditar em tudo que vem se falando na mídia. Em questão do Everton Ribeiro, cara, assim, vai depender do quanto ele vai conseguir se recuperar, né? Porque se o Flamengo não vê uma perspectiva de melhora dele, de recuperação do futebol dele, quem sabe agora ele ir para a seleção ele não recupera lá o futebol que ele perdeu quando voltou da seleção ano passado, e é um caixa aí pro Flamengo interessante, né? Até porque para trazer, em tese o Gerson sairia e ele poderia ser substituído aí por alguém que o Flamengo pudesse trazer mais novo e mais barato, né? Com dinheiro que pegar do Gerson. Mas, enfim, isso daí é tudo achismo, a gente só vai saber agora mesmo quando as janelas se abrirem de quem tem propostas ou não. Mas eu acho que fica em torno mesmo desses 3 jogadores. E a gente vai saber para o futuro, cara. Eu acho que com a saída do Gerson, o Thiago Maia deve assumir, né? Dependendo da condição física dele. Ou então voltar o Arão para o meio-campo. Ou o João Gomes ali pega a titularidade. Não sei, eu acho que o meio-campo do Flamengo ainda continua muito bom, porém fica sem um jogador que tem a capacidade que o Gerson tem, né? De ter o controle do jogo, dosar o ataque e defesa e fazer toda essa transição de ataque, meio-campo, defesa, enfim. É complicado, porque um jogador como o Gerson é muito difícil substituir, com certeza o Flamengo aí vai penar para tentar contratar um jogador que possa desempenhar a mesma função que o Gerson desempenha no Flamengo. E sem sombra de dúvida é o melhor volante que nós temos na América do Sul. E o Thiago Maia vai tentar suprir essa ausência do Gerson, se o Gerson for embora. E o Thiago Maia é bom jogador, mas o meio-campo do Flamengo vai continuar bom, mas não com a mesma qualidade que teria se o Gerson permanecesse. Agora, Pablo, para a gente encerrar o assunto do Flamengo, tem muita coisa para a gente discutir aqui ainda, nesse assunto do Brasileirão, essa primeira parte do episódio de hoje, em relação do Rogério Ceni, cara. Por que o Rogério Ceni, ele ganha títulos e a torcida, mas principalmente, eu acho que é parte da mídia também, ficam pegando no pé dele, inflando mais ainda que ele deve sair, que ele precisa se mostrar mais ainda, sendo que ele já mostrou que ele é capaz de conquistar bastante títulos no Flamengo e ter uma carreira bem sólida aí como um treinador de futebol, e principalmente se provar num cenário, acho que brasileiro, ele já está começando a se provar, porque ele já foi campeão brasileiro com o Flamengo no ano passado, na temporada de 2020, esse ano vai disputar uma Copa do Brasil, uma Libertadores e o Brasileiro de novo, tem a chance de ganhar as 3 competições com o elenco que ele tem. Então o que o Rogério Ceni precisa fazer mais para cair nas graças do torcedor e parar com essa, entre aspas, podemos dizer assim, essa perseguição em torno dele? É muita mídia fazendo um carnaval, como eu já falei. É muita gente se aproveitando do momento do Flamengo. E o Rogério Ceni é um alvo fácil, né, cara? Porque todo mundo sabe, desde quando ele jogava futebol, que ele era um cara difícil. Mas difícil porque é um cara com gana de vitória, mano. É um cara que quer vencer a todo custo. É um cara que tá disposto a fazer tudo pela vitória. Às vezes ele se estabana por causa disso, porque ele tá vendo que o time precisa de uma melhora, ele faz de tudo para que o time possa melhorar, e nem sempre ele mexe certo, mas isso daí é com o tempo. É um técnico muito jovem. Se você for ver todos os técnicos jovens, cara, que começaram no Campeonato Brasileiro, talvez ele seja o mais promissor. O cara tem todos os títulos possíveis que ele poderia ganhar com Fortaleza. O cara já tem 3 títulos no Flamengo em menos de um ano. Ele já é o maior técnico do Fortaleza. Tá se firmando no Flamengo aos poucos. Eu acho que tem que ter paciência com ele, que ele vai ser um dos melhores ou o melhor técnico do Brasil, cara, futuramente. Isso daí não haja dúvidas. É um cara que é comprometido com a vitória. Em questão do Rogério Ceni, é a pura mídia, cara. Gosta aí de falar essas besteiras dele, porque sabe que ele é um alvo fácil, sabe que ele é um cara difícil, sabe que ele é meio... É um cara que preza muito pelo trabalho, é um cara que cobra bastante, desde quando ele era jogador de São Paulo, e assim, era visto como uma pessoa não grata, né, por ser aquele cara chato, entre aspas. Só que o que a mídia esquece de falar também é que esse elenco do Flamengo talvez seja um dos elencos mais comprometidos que a gente já viu, cara. Sim.
É um elenco bastante trabalhador, bastante profissional. Tem jogadores a nível de Europa, Felipe Luiz, Diego Alves, Diego, o próprio Gabigol que voltou, um cara que quer jogar todos os jogos, um cara que não quer ficar fora, um maluco fominha. Tem o Gerson também, que é um cara que reclamou bastante de alguns treinos quando o Jorge Jesus saiu e tal. Enfim, cara, é um elenco bastante profissional esse que o Flamengo montou. Os caras estão ganhando em dia, os caras estão fazendo por onde. É um elenco vencedor, um elenco onde querem vencer a todo custo. E um elenco também bom de se trabalhar, bom no sentido de que os caras eles não vão ficar, pô, professor, na moral, dá uma folga aí, não sei o quê. Não vai fazer isso. Não é aquele elenco de malandro, né, digamos. Os caras têm DNA ganhador, né? Exatamente, cara. Os caras querem vencer, os caras têm uma competitividade lá em cima. Eu acho que talvez seja o elenco mais competitivo do Brasil hoje. Não quer dizer que vai ganhar tudo, mas é um time que já fez esse DNA aí desde 2019. Então, é isso, cara. Eu acho que é muita mídia falando um escarcéu aí sobre Rogério Ceni, falaram sobre a relação dele com o Gabigol, sendo que internamente já se fala que os dois se entendem muito bem. Esse negócio do Gabigol ficar ressentido porque saiu, porque não jogou. Tem o melhor atacante do Brasil, satisfeito porque não jogou uma partida que ele tá sendo poupado. É o que tu quer do cara, tá ligado? Que ele queira jogar todas as partidas, que ele esteja com ganas de jogar todas as partidas. Mas pra isso, pra imprensa é um problema, cara. Tudo no Flamengo vira uma coisa acima do que pode ser. Igual quando falaram que o Jorge Jesus estava correndo junto com os jogadores nos treinos. Mano, isso é simplesmente absurdo, tá ligado? É uma coisa absurda que, como eu falei, fica difícil filtrar o que é verdade ou não e o que é passado para a torcida, né? Infelizmente, porque o Flamengo tem, sei lá, 40, vamos botar aí, 45 milhões de torcedores. Se 10 milhões desses 45 recebem essa informação e fica enchendo o saco, é gente pra caramba, cara. É totalmente desproporcional a notícia que passam. É complicado. Bom, em relação ao Rogério, eu só acho que, pra gente encerrar aqui o assunto do Flamengo, eu acho que o Rogério Ceni, ele tá fazendo um bom trabalho sim, estão pegando no pé dele, eu acho que de uma maneira desproporcional, como você falou. É inexplicável, porque o cara só ganhando tudo e tal, conseguiu encontrar soluções para o Flamengo, como eu já falei inúmeras vezes aqui, recuou, botou o Diego ali no lugar do Arão, encontrou solução ali para o Arão jogar na defesa com o Rodrigo Caio, porque os zagueiros não estavam dando certo. Então o Rogério Ceni está fazendo um bom trabalho sim, eu gosto do futebol do Rogério Ceni. É um futebol ofensivo, ele preza pelo futebol e tem um elenco excelente em mãos e está conseguindo extrair o máximo desse elenco. É um treinador comprometido, assim como o elenco do Flamengo também é comprometido. Eu só acho que, eu já falei isso antes também, o que ele tem que tentar corrigir às vezes, essas maluquices que dá na cabeça dele, de começar uma partida, até mesmo no meio da partida, mudar a configuração do Flamengo inteira, dos jogadores inteira, desconfigura praticamente o time inteiro. Isso é prejudicial para ele mesmo, e isso aí cai em cima mais ainda na cabeça dele, essa culpa por conta dessa bagunça que às vezes ele faz, essa questão de substituição no meio do jogo, que às vezes ele faz algumas substituições erradas, mas eu também não vejo nada assim como um grande problema, porque no jogo da LDU mesmo a gente viu, ele se complicou por conta da escalação que ele teve, mas também não via essa medida absurda, desproporcional que teve em cima dele só por conta do jogo da LDU, sendo que o Flamengo já estava classificado praticamente, o empate ali já classificava o Flamengo. Enfim, o Rogério Ceni, torcer para o Rogério Ceni permanecer no cargo, porque ele faz um bom trabalho no Flamengo e aí o Flamengo continua sim como um sério candidato ao título brasileiro. Bom, Pablo, agora já aproveitando que você falou no Palmeiras lá e depois entrou no Flamengo novamente, vamos entrar aqui de cabeça no Palmeiras agora, abordando mais um clube aqui desse postulante ao título desse Brasileirão. O Palmeiras mais uma vez
vai tentar buscar o título brasileiro ou o Abel Ferreira precisa mudar urgentemente, como você estava falando, esse estilo de jogo, sendo que o Palmeiras acabou de vir de um baque, de ter perdido o Campeonato Paulista para o São Paulo, e o Abel Ferreira precisa encontrar esse Palmeiras, parar com essa mania de ficar jogando no contra-ataque a lá Mourinho e fazer o Palmeiras jogar bola, senão o Palmeiras vai de novo. Beleza, temporada passada conquistou a Copa do Brasil e Libertadores, mas a gente sabe como, né? Não jogando bem nenhuma das duas finais, o Abel Ferreira precisa inovar, ele já está adaptado no Brasil para conseguir tentar inovar no Palmeiras um outro estilo de jogo, ou ele não vai fugir disso, ele vai continuar com esse estilo de jogo do Mourinho aí, que ele já falou que se inspira, e com esse estilo de jogo de contra-ataque, porque é aquilo que você até já falou aqui nesse episódio. Se o Abel Ferreira, o time do Palmeiras, encontrar um time que joga no contra-ataque, vai praticamente um anulando o outro, e ele encontra um outro time que anula esse sistema de contra-ataque, ele vai ficar sem reação, vai perder todas as partidas praticamente, né? Foi o que eu já falei, cara. O time do Palmeiras é muito bom para jogar do jeito que joga, ele não tira 100% do que os jogadores podem apresentar. A gente vai ver agora, né, com a volta do Dudu. Sim, sim. Porque o Dudu, geralmente não, né? Era o cara que fazia o Palmeiras jogar quando o Palmeiras tinha esse estilo, né? Então, assim, tem que ver se o Dudu vai jogar no lugar do Rony, tem que ver se o Rony vai pro banco, se vão jogar os dois juntos, enfim. Acho que vai jogar os dois juntos, provavelmente. Isso daí é um quebra-cabeça aí pra ele resolver. É um cara aí que tem que adicionar mais armas ao seu repertório. O time do Palmeiras tem elenco para ele fazer isso. O elenco do Palmeiras é tão bom quanto o do Flamengo, até mais jovem até, se você for parar para pensar. Verdade. E tá sendo subaproveitado, cara. Eu acho que tá sendo subaproveitado. Eu acho que os 2 títulos aí que ele ganhou aí, escondeu bastante aí, botaram muito para debaixo do tapete, falando que, são poucos meses. Ele começou agora. Ele pegou o trabalho no meio. Tá, beleza. E agora? Qual que é a desculpa? Então, assim, é um cara que, assim, ele se acha muito. Ele tem um ar muito superior. Ele, não sei se faz isso para blindar o elenco. É um cara muito nervosinho. Então, assim, cara, é complicado, né? Porque, por exemplo, o Mano Menezes tinha o mesmo tipo de comportamento e as pessoas tacavam o pau no Mano Menezes. Agora, só porque é o Abel Ferreira, não vai falar nada do Abel Ferreira? Ele merece críticas. Ele tem que conviver com isso. Ele parece que ele não sabe conviver com isso, acha que tá bom. Tem algumas coisas duvidosas também, tipo o subaproveitamento do William, nunca vou entender isso. Ele ficar tentando o Luan na zaga. O Felipe Melo também, que a gente já sabe que não tá aguentando tanto assim, ele ficar insistindo no Felipe Melo, sendo que tem outros jogadores na reserva que pode entrar bem. São várias questões assim que ele tem que ajeitar, que a gente não sabe se ele vai fazer por pura teimosia, né? Como eu falei, ele tem que tentar encontrar cartas novas aí na manga para tentar reformular praticamente esse Palmeiras, porque se continuar nesse estilo, jogando contra-ataque, eu acho que ele não vai conseguir esse estilo de novo aí, implementar esse estilo novamente mais uma temporada no Brasileiro, principalmente na Libertadores, porque na Libertadores até pode dar certo, porque é competição de tiro curto ali, mata-mata e tal, mas no Brasileiro ele não ganha jogando desse jeito. Eu até gosto desse estilo, mas jogando da maneira correta. Muitas das vezes esse sistema de jogo não dá certo e o Abel Ferreira precisa encontrar as armas necessárias, as ferramentas necessárias para tornar o Palmeiras minimamente competitivo, porque com um estilo de jogo decente, procurar um outro estilo de jogo, um outro esquema que favoreça esse elenco do Palmeiras. Com a vinda do Dudu agora, o Palmeiras tende a ganhar mais ainda, o elenco vai ser reforçado mais ainda. Como você falou, Pablo, ele é um quebra-cabeça aí para ele, tentar encontrar o Palmeiras aí ideal, com mais esse reforço do Dudu aí, se o Dudu vai jogar junto com o Rony, com o Luiz Adriano ali, um 4-3-3, ou se ele vai jogar no 3-5-2, como ele jogou nessa partida do Paulista agora, contra o São Paulo, que não deu muito certo esse esquema de 3 zagueiros. Precisa rever alguns conceitos também, alguns jogadores, porque eu acho que o Palmeiras também sofre do mesmo problema. A zaga do Palmeiras é boa, sofre poucos gols, mas eu também acho que sofre de num grau um pouco menor do que o do Flamengo em relação ao Luan. O Palmeiras precisa contratar um outro zagueiro, um zagueiro melhor
para jogar ao lado do Gustavo Gomes, ele tem, de certa forma, algumas decisões, assim, não sei se é por teimosia, barrou o Vinha. O Vinha estava jogando bem, o melhor lateral esquerdo que o Palmeiras tem. Botou aquele que veio, até esqueci o nome dele, o que estava no Botafogo, que é lateral esquerdo agora, que estava no Botafogo emprestado. Vitor Luiz, lembrei. Botou o Vitor Luiz e barrou o Vinha, enfim. Ele precisa encontrar o time ideal, porque eu tenho certeza, se o Palmeiras começar a jogar mal, a pressão em cima dele vai aumentar, vai continuar. Já estava lá no início do Campeonato Paulista, quando ele estava começando a perder as partidas, principalmente depois que ele perdeu a Recopa Sul-Americana em casa para o Defensa e Justiça de virada, a pressão nele aumentou bastante, e às vezes também ele tem que melhorar em relação a esse nervosismo que ele possui, principalmente nas entrevistas, esse ar rude que ele transmite de certa forma, porque ele precisa melhorar em diversos aspectos. Eu gosto do Abel Ferreira, ele ganhou com méritos, ele chegou no meio da temporada passada e ganhou com méritos as duas competições, foi mérito dele ter ganho as duas competições, participou bastante ali na construção dos jogadores, conseguiu fechar o elenco, foi bastante importante tanto na conquista da Copa do Brasil como da Libertadores, mas agora é uma temporada, ele está pegando o time desde o início e agora é esperar, resta saber o que esse Palmeiras aí do Abel Ferreira vai brigar pelo Campeonato Brasileiro. Com certeza, no Campeonato Brasileiro vai brigar pelo título, mas resta saber de que maneira o Palmeiras vai jogar e de que maneira o Palmeiras vai brigar por esse título. Porque se continuar jogando do jeito que está jogando, com esse futebol, entre aspas, aí pobre, só vivendo de contra-ataque, eu acho muito difícil o Palmeiras conquistar esse título. Eu acho que só não fica para trás por conta do elenco que possui, mas fica atrás aí, digamos, de São Paulo e Flamengo, que eu acho que largariam na frente, porque apresentam um futebol melhor do que o Palmeiras vem apresentando nessa temporada. Falando agora do Atlético Mineiro, vamos falar agora do Atlético Mineiro, outro time aí importante, postulante a um título brasileiro, que inclusive o Atlético Mineiro está em busca desse título desde 1971 e na temporada passada brigou aí com um incidente com o Sampaoli. Sampaoli estava capitaneando esse barco do Atlético Mineiro, ficou em terceiro lugar no Brasileiro de 2020, não conseguiu, mas conseguiu uma vaga para a Libertadores, está fazendo uma boa campanha na Libertadores, tem tudo aí para terminar com a melhor campanha que nós estamos vendo, montou um elenco competitivo, um elenco bom, com Keno aí, Hulk, Nátio Fernandes, para mim uma excelente contratação, a melhor contratação que o Atlético Mineiro fez, a melhor contratação que um clube brasileiro fez aí nos últimos tempos. Ele tem muitas chances de ganhar o Campeonato Brasileiro, não vai ser nenhuma loucura assim, achar que o Atlético Mineiro pode até ganhar com uma certa facilidade, vide o elenco que ele montou. Acho que facilidade eu estou exagerando um pouco, porque Palmeiras, Flamengo, Grêmio mesmo estão montando elencos bons, então tem elencos bons e vão ser aí futuros potenciais adversários aí bem difíceis que o Atlético Mineiro vai ter pela frente. Cara, a questão do Atlético Mineiro é que tem muito jogador para a mesma posição, isso daí pode ser bom ou ruim, dependendo de como o Cuca vai utilizar cada jogador. Sim. E porque até o momento não teve nenhum grande adversário, né? Não se provou ainda, porque pegou um grupo fácil na Libertadores e o Campeonato Mineiro, talvez dos times grandes assim, né, que estão competindo pro título, seja o mais fraco. Mas tá ganhando com méritos, isso sobe a moral dos jogadores, então os jogadores vão vir com a moral inflada, porque estão jogando bem e tal, independente do nível do grupo que ele está jogando, ou do campeonato estadual que o Atlético Mineiro faz parte, mas é só uma questão de pegar um time para se provar, e se for bem, é um adversário aí que vai entrar na briga, tem um elenco muito bom. Talvez aí seja o segundo melhor elenco, talvez depois do Flamengo, não sei. É um elenco muito qualificado, cara. É um elenco muito recheado aí, tem várias peças. É questão de saber de como usar todas elas e se o Cuca conseguir usar bem, a gente já viu que ele fez com pouco no Santos, agora ele pode fazer com muito no Atlético Mineiro. Basta aí ele conseguir arrancar todo o potencial que esse time tem. Mas você tocou num ponto importante. Será que o Cuca ele não pode atrapalhar o Atlético Mineiro? Porque a gente sabe muito bem como é que o Cuca é em relação à gestão de elenco, gestão de grupo, né?
Até agora, o único problema que ele teve foi com o Hulk e conseguiu resolver. Agora, se ele vai ter problema com outros jogadores ou não, só o tempo dirá. E a gente vai acompanhar isso aí pra ver o que vai acontecer, né? Vamos acompanhar as cenas dos próximos episódios. Mas até o momento tá tudo certo, mas como eu falei também, não teve nenhum grande time aí pra se testar. A gente vai saber aí no primeiro time que eles pegarem aí pra se testar, né, cara? Que a gente vai saber. E com o decorrer da sequência aí dos jogos do Atlético Mineiro. Mas por enquanto o que eu posso dizer é que é muito promissor. Os jogadores estão com a moral em alta, estão vindo de vitórias, venceram o Campeonato Mineiro e é isso, cara. É um grande concorrente aí. Eu acho que depois do Flamengo, talvez seja o... Vou botar o São Paulo, porque o São Paulo é o que está jogando o melhor futebol do Brasil hoje. As estatísticas não mentem. Acho que tá entre São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo. Talvez o Grêmio ali correndo por fora. E depois o Palmeiras, só por causa do elenco, né? Se a gente for botar desse jeito. O Atlético Mineiro está sendo bastante promissor nessa temporada. Principalmente com esse elenco que ele montou. Eu acho que é um sério postulante ao título, sim. O elenco do Atlético Mineiro, eu acho que só está atrás do Flamengo. Está um pouco acima do Palmeiras, porque tem peças assim de maior qualidade. O Palmeiras é um elenco bastante jovem, mesclado ali, mas não que o elenco do Palmeiras seja ruim, longe disso. O elenco do Atlético Mineiro é muito bom, mas eu acho que o maior vilão do Palmeiras pode sim ser o Cuca. Eu gosto do Cuca. O Cuca mescla aquele jogo ali de ataque e defesa muito bem. Atlético Mineiro, cara. Atlético Mineiro, desculpa. O Cuca sabe jogar muito bem nesse esquema de ataque e defesa. A gente viu o que ele fez com o Santos com poucas peças e agora ele vai ser cobrado sim com esse elenco que ele possui em mãos, porque ele não pode reclamar que não tem bons jogadores. O que mais tem, e como você falou, Pablo, ele tem vários jogadores para a mesma posição, então é um elenco recheado, cheio de bons jogadores aí, Igor Rabelo, Nath Fernandes, Hulk, Keno, Eduardo Sacha, enfim. O elenco do Atlético Mineiro é muito bom e resta saber o que o Cuca vai apresentar pra gente aí nesse Campeonato Brasileiro com o Atlético Mineiro. Lembrando, galera, não menos importante, o Campeonato Brasileiro da Série A começa agora no 30 de maio, no domingo, com a primeira rodada aí com vários clássicos, Flamengo e Palmeiras é um deles. E resta saber o que o Cuca vai apresentar pra gente com esse Atlético Mineiro. Vai ser o Atlético Mineiro, eu acho sim que vai ser um potencial candidato ao título brasileiro. Bom, Pablo, vamos falar agora do Internacional. Ritmo aqui frenético nesse episódio. Vamos falar agora do Internacional. O Internacional, será que ele vai repetir a mesma campanha no ano de 2020, com aquela sequência de vitórias, brigando até a última rodada com o Flamengo, sendo que o Flamengo tinha um elenco infinitamente superior ao Internacional? Ou o Internacional está vivendo muito altos e baixos aí, o Ramírez correndo risco de ser demitido, acabou de perder o Campeonato Gaúcho. O que esperar desse Internacional no Campeonato Brasileiro desse ano? Confesso que eu não tenho assistido muita coisa do Internacional, não. Só por alto mesmo, a partir dos resultados do time. E nem o Kudê nem o Ramírez ganharam Grenais, né, cara? É difícil. Isso daí complica um pouco, né? Então, assim, um time que chega lá e pipoca, aí é complicado, né? E a gente sabe que o Internacional tem um time limitado, apesar de ter pegado o Tyson agora. É um time bastante limitado. Tem um time titular bom, mas o time reserva a gente sabe que não tem peça de reposição, né, cara? Fora que o Guerreiro agora pediu pra sair também. O Thiago Galhardo é um bom jogador, mas eu acho que ele não é o cara que você vai ter no ataque para resolver os jogos, todas as partidas, talvez uma aqui, outra ali. E é isso, cara. Eu acho que o grande problema do Internacional é porque o técnico tem boas ideias, só que não tem peças o suficiente para botar em prática as ideias que tem. E é isso, cara. Eu acho difícil o Internacional repetir o que aconteceu na temporada passada, até porque foi uma temporada atípica. Ninguém queria ser campeão? Não, nem digo por isso, a questão do Covid e tal. Agora os times já estão mais acostumados com as coisas de protocolo, esse negócio. A maioria dos jogadores já tiveram Covid, já sabe como é que o corpo está respondendo. Enfim, a comissão técnica, médica já sabe mais ou menos ali como dosar cada jogador. Então, já fica mais difícil aí pro Internacional, porque já tira
um pouco assim das coisas que podiam deixar parelho o Internacional disputar com os times que têm elenco mais forte. E fora também que vai perder peças, né? Por exemplo, o Rodinei provavelmente já vai voltar pro Flamengo. Então, no meio do ano aí, eu acho que se tiver proposta por alguns jogadores, vai embora. O Yuri Alberto, a gente não sabe, né? Porque ele é jogador do Santos, se eu não me engano, né? Sim, jogador do Santos. Então, assim, vai depender aí de como vai ficar. E a situação do Ramírez é complicada no sentido de que não ganhou o Grenal, o time pode se desfazer e se machucar algum jogador ali não vai ter peça de reposição, então já vai ficar mais difícil para ele ainda montar um elenco competitivo. Então o problema dele é esse, cara, é fazer muito com pouco, saber se ele é capaz de fazer o que o Cuca fez com o Santos. A situação do Internacional eu acho que é um pouco mais difícil em relação a Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, que foram os times que nós já falamos aqui, porque esses 3 times têm elenco, coisa que o Internacional não tem. E foi como você falou, o Ramírez tem que fazer muito com pouco, vários jogadores querendo sair, tentando solucionar e equacionar diversos problemas, implementar um estilo de jogo novo, que o Internacional está com um treinador novo, foi o Ramírez, que o Abel Braga foi o técnico da temporada passada, acabou saindo, e perder um Grenal não ajuda o Ramírez. Eu acho que o Ramírez ainda não conseguiu encontrar um time, esse tipo de trabalho leva um tempo, e eu acho que o Internacional não está com esse tempo, porque agora ele está sofrendo mais pressão ainda, o Ramírez, por conta dessa derrota no Campeonato Gaúcho, da perda do Campeonato Gaúcho para o Grêmio. Essa perda nos Grenais é uma coisa que está mina cada vez mais o Internacional e principalmente os treinadores que estão por lá. O Internacional também tem várias contratações duvidosas por conta de elenco, jogadores assim que não rendem nem metade do que poderiam render. Então cabe ao Ramírez tentar solucionar esse problema, implementar um estilo de jogo mais rápido possível. É claro que falando é fácil, mas a gente sabe que é muito difícil, sofrendo pressão por parte da torcida, da diretoria, de todos, e um estrangeiro também que ainda não está adaptado, acabou de chegar no futebol brasileiro. Então a situação internacional é muito complicada, brigar pelo título eu acho difícil, pode buscar ali uma Libertadores, mais provável uma Libertadores, Sul-Americana não, acho que mais uma Libertadores. O Internacional tem time para um G5, G6, de tabela, lá a partir de cima da tabela, e o que esperar desse Internacional, eu acho que é uma briga pela Libertadores, porque título eu acho muito difícil, tem times muito acima do Internacional, e esses 3 que eu falei que já são candidatos duríssimos, e eu acho que esse Internacional aí tem muito para provar ainda nesse Brasileirão. Vamos falar agora um pouco do São Paulo, aí o atual campeão paulista, esse time aí que está encantando como o futebol mais bem jogado do Brasil atualmente, no ano de 2021. Que falar aí desse São Paulo, do Crespo? Acho que tá todo mundo encrespado, todo mundo querendo botar a máscara do Crespo e aplicar o esquema de 3-5-2 de 3 zagueiros. Parece que o Crespo inventou a roda, porque tá todo mundo querendo copiar esse esquema também. É verdade que o Crespo tá fazendo um bom trabalho, cerca de pouco tempo já conseguiu treinar o time de uma maneira competitiva, implementou o seu estilo de jogo, que o Ramírez não está conseguindo fazer com o Inter, que está levando um certo tempo, está demorando. O Crespo conseguiu fazer no São Paulo, trouxe sua identidade, que ele já vinha fazendo no Defensa e Justiça. O Crespo, a identidade do Crespo é jogar com esses 3 zagueiros, 3-5-2 ali, com Miranda, de vez em quando Bruno Alves, mas jogou o Léo Pelé principalmente nessa partida contra o Palmeiras na final, jogou o Léo Pelé e o Arboleda também jogando muita bola, quem diria. E o Crespo encontrou aí essa mesclagem de juventude, diversos jogadores da base. O Crespo subiu e está misturando com esses jogadores experientes, como Miranda e Daniel Alves, e está dando muito certo. Pediu contratações pontuais, está implementando seu estilo de jogo aos poucos e deu certo. E o São Paulo pode dizer também que é um time muito bem treinado. Eu acho que acredito, Pablo, que o São Paulo ao lado do Flamengo, bom, é o que se provou, por conta do futebol que o São Paulo está jogando, é um sério candidato ao título também. Só resta saber se o São Paulo não vai cometer o mesmo vexame do ano passado, da temporada passada, que ele estava 7 pontos na frente e acabou deixando o Flamengo chegar e ser campeão. O São Paulo tem a vantagem, né, de ter sido o único time que não deu férias para os jogadores. Eles já começaram jogando o Campeonato Paulista assim que acabou o Campeonato Brasileiro.
Então teve mais tempo de trabalho aí para entrosar os jogadores no começo ali do campeonato contra aqueles times ali do começo do Paulista. É lógico que isso tudo conta muito com o trabalho do Crespo. Ele se mostrou ser um bom técnico desde o Defensa e Justiça, com o título da Sul-Americana. É um técnico que joga pra frente, né? Um futebol ofensivo. É, um técnico que joga pra frente, gosta de mesclar alguns sistemas ali do 3-5-2 para ir para outros, enfim. Se mostrou um bom técnico com ideias boas. A questão do São Paulo mesmo é mais o elenco, porque a gente tem que ver aí as peças que vão substituir as peças que ficarem machucadas de fora para seleção. Enfim, cara, eu acho que é só isso. É questão da continuidade da temporada, do campeonato paulista ali, depois do Palmeiras e São Paulo, que tinha o melhor time. E o segundo melhor time com o melhor futebol, sendo que o melhor time não tem futebol bom, aí já fica mais parelho, né, pro São Paulo vencer o Campeonato Paulista. E eu ainda acho que o São Paulo precisa se provar, cara, com um time mais merecido. A prova que o São Paulo precisava ter era contra o Palmeiras. Só que o Palmeiras não jogou o futebol necessário para dar essa prova pro São Paulo. Então a culpa não é do São Paulo. O São Paulo venceu merecidamente. Se fosse para apontar um time vencedor, tinha que ser o São Paulo, porque é o time que quis ir para frente, quis a vitória, queria o título. O Palmeiras pareceu que, vou jogar aqui, e se eu fizer o gol, ganhei o título e beleza, tá ligado? Não parecia que eles estavam competindo. E, enfim, é isso. O São Paulo se propõe a jogar, se propõe o jogo. A questão é qual a continuidade que isso vai ter. A gente vai ver na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, dos times aí que o São Paulo irá pegar, mas eu diria que é o melhor futebol do Brasil, sem dúvidas, assim, nesse começo de ano, né? É o mais consistente. Mas o problema do São Paulo, como eu disse, é o elenco. Então pode ser que eles parem numa limitação, né? Porque vai faltar peças aí para talvez o Crespo fazer o que ele possa fazer. E o São Paulo também não tem caixa para contratar jogadores que elevariam o nível do clube e do futebol apresentado, né? Mais do que já estão jogando. Eu acho que o principal problema do São Paulo é principalmente em questão ao elenco, os reforços que o São Paulo precisaria contratar para o Brasileirão e para o decorrer da temporada. Aí o Crespo já conseguiu um atacante argentino, que é o Emiliano Rigoni, que estava no futebol espanhol, o Elche, teve passagem pelo futebol argentino. O Crespo já conhece, mas eu acho que o São Paulo precisa se reforçar mais jogadores, mais fortes aí para o decorrer da temporada, porque eu acho que o São Paulo perde em termos de elenco para o Palmeiras, para o Atlético Mineiro e até mesmo para o Flamengo, que seriam seus adversários diretos aí pelo título brasileiro. Mas em compensação, o São Paulo está jogando um bom futebol e isso já ajudaria muito, mas precisaria se reforçar principalmente pelas ausências. Como a gente viu, perdeu o Daniel Alves e o Benítez também não pôde jogar. O São Paulo não tinha muitas peças de reposição ali para ajudar no time. O Crespo teve que recorrer aos garotos lá da base, que por sinal jogando muito bem. Gabriel Sara, Igor Gomes e diversas outras peças assim, sendo fundamentais para o Crespo nesse início de temporada aí, na conquista do Paulista também. Agora vamos falar um pouquinho do Grêmio aqui, o penúltimo time que a gente vai abordar digamos penúltimo time, mas nós ainda vamos passar por Corinthians e o que esperar também desses times que subiram, mas vamos falar de forma bem rápida também, para encerrar esse assunto do Brasileirão, senão o episódio vai ficar muito grande. O Grêmio, Pablo, contratou o Douglas Costa aí por empréstimo vindo da Juventus, se reforçou bem, e esse time do Thiago Nunes está se demonstrando um Grêmio assim, bastante diferente do que vinha se demonstrando com o Renato aí no decorrer dos últimos anos. E o Thiago Nunes, a gente sabe que é um bom treinador, ele demonstrou isso quando ganhou a Copa do Brasil Sul-Americana no Atlético Paranaense. E o que esperar desse Grêmio? Eu acho que disputar o título, o Grêmio eu não acredito, mas quem sabe o Thiago Nunes pode encaixar o time e transformar o Grêmio num time competitivo. Tem o reforço do Douglas Costa, mas o Douglas Costa é uma incógnita, porque as lesões falam mais alto do que o futebol dele. Então o que o Grêmio aí precisa fazer para buscar esse título brasileiro? A questão do Grêmio já era de se esperar que houvesse uma mudança, porque o Thiago Nunes propõe o jogo, né? O Renato Gaúcho, desde 2017, o futebol que ele apresenta é ridículo, assim, em questão de ideias. Parece que ele parou no tempo. A gente já esperava que fosse mudar, não esperava que fosse mudar tanto assim, né? De começo,
mas é um cara que a gente já sabia que tinha uma boa ideia de jogo desde do Atlético Paranaense, não conseguiu botar as ideias em práticas no Corinthians por motivos óbvios, e no Grêmio ele tá conseguindo, já tem moral aí por ter vencido o Gaúcho mais os Grenais, então o que a gente pode esperar aí que se ele der continuidade é brigar ali em cima, né? Talvez esse ano aí ele não poupe o time igual o Renato fazia na competição do Brasileirão para ficar só na Libertadores, né? Quem sabe? Eu acho que ele vai brigar lá em cima, principalmente se ele encaixar esse time do Grêmio aí, que ao meu ver já tá começando a tomar forma esse time. A contratação do Douglas Costa é um reforço, resta saber que Douglas Costa está vindo para o Grêmio, como eu falei. Eu acho que o Grêmio briga por uma Libertadores, lá com certeza vai brigar lá em cima. Um título, eu acho que seria um bônus para o Grêmio, eu acho meio difícil, porque o Grêmio, em termos de elenco, acho que é um dos piores aqui dessa lista, que a gente está falando, desses times aqui que estão disputando, que vão disputar lá em cima, como São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Inter, Atlético Mineiro. É esperar aí para ver o que reserva esse futebol do Thiago Nunes aí que está sendo apresentado no Grêmio. Moral ele tem, já foi campeão gaúcho em cima do Internacional, então vai vir com muita vontade, muita gana de ganhar mais um título nessa temporada o Grêmio. Está disputando a Sul-Americana, na minha concepção, tem sérias chances de ganhar a Sul-Americana. Para mim, o Grêmio é o time mais forte dessa competição, então acho que seria mais um título e credenciaria e afirmaria mais ainda o Thiago Nunes no comando técnico do Clube Gaúcho. Vamos falar agora um pouco do Corinthians, cara. Eu acho que o Corinthians é uma incógnita, é difícil saber para que lado o Corinthians vai andar, principalmente nesse Campeonato Brasileiro. Eu não sei se vai brigar para não cair, se vai ficar no meio da tabela. Com certeza brigar lá em cima o Corinthians não vai brigar, é a única certeza que eu tenho. Eu acredito mais que o Corinthians vai brigar para não cair e a Sul-Americana. Eu acho que seria um bônus para o Corinthians, porque o time do Corinthians é horroroso, ninguém consegue dar jeito. O Luan é um problema crônico do Corinthians. O problema da defesa do Flamengo não chega nem aos pés do problema que o Corinthians tem com estádio, com dívida bilionária. Problema do Luan, ele não consegue encontrar um treinador que faça esse time jogar minimamente, seja um time minimamente competitivo. Contratou o Silvinho agora, é verdade, é jogador do time, do clube, com passagens pelo Lyon lá da França. Esse Corinthians, Pablo, de certa forma, é difícil tentar decifrar, porque vive um momento muito complicado, né? Cara, essa questão do Corinthians aí é tensa, né? Porque o time é ruim e a gente não sabe se eles vão ter as peças suficientes para se manterem na Série A, né? Dependendo do futebol apresentado. Já digo logo que o histórico do Silvinho não é bom. Ele foi demitido do Lyon, se não me engano, com 11 jogos. É verdade. Teve 4 derrotas e 3 vitórias, uma coisa assim. É um futebol muito ruim. Enfim, cara, o que esperar é torcer pra dar certo, o time ficar ali no meio da tabela e eles conseguirem se recuperar financeiramente. Acho que é isso, mano. Não tem muita perspectiva do Corinthians pra esse ano, não. Talvez aí beliscar uma Copa do Brasil, aproveitando que é mata-mata. E é isso. Acho que é isso que o Corinthians tem que minar e brigar. Eu também não vejo muitas perspectivas para o Corinthians, não. A Copa do Brasil acho que seria o título mais, assim, que o Corinthians poderia conseguir ser campeão, mas também é muito difícil. Eu diria que poderia ser campeão por conta de ser uma competição de mata-mata. Mata-mata a gente sabe que tudo é possível. Os times mais fracos conseguem ganhar dos times mais fortes, mas eu também não vejo muitas coisas para o Corinthians. O futuro do Corinthians no Campeonato Brasileiro, para mim, é brigar para não cair. Um bônus seria conquistar uma Sul-Americana, porque o Corinthians também saiu da Sul-Americana de forma melancólica, tomando goleadas, assim, sonoras goleadas do Peñarol. Então o Silvinho vai ter muito trabalho pela frente, coisa que Wagner Mancini e até o próprio Thiago Nunes, que a gente acabou de falar, não conseguiu dar jeito nesse time do Corinthians. Eu acho difícil também que o Silvinho vai ser esse cara aí para dar jeito no Corinthians. Eu acho que o Renato Gaúcho fez muito bem em recusar o Corinthians, porque é muito difícil o Corinthians. Está vivendo uma situação muito difícil, um gigante do futebol nacional, multicampeão aí, mas atualmente está vivendo uma situação bastante complicada, como eu falei, com dívida de estádio, jogadores, assim, contratações bastante duvidosas, jogadores que não estão rendendo, como é o caso do Luan. Enfim, o Corinthians é uma incógnita para essa temporada. Resta saber o que o Silvinho vai aprontar aí à frente no comando técnico do Corinthians.
Bom, Pablo, para a gente encerrar de vez aqui o assunto Brasileirão, o que esperar desses times que subiram, como América Mineiro, Cuiabá, que se reforçou bastante, Chapecoense, né, que caiu e voltou. Alguém pode surpreender? Eu acho que um time que poderia surpreender seria, eu não digo nem o América Mineiro, porque o Lisca eu acho que está se provando um técnico assim que só sabe reclamar, aliás, um técnico que não sabe perder e só sabe reclamar quando o time dele não ganha. Quando o time dele é favorecido, ele não reclama, ele fala coisas às vezes sem nexo na entrevista, só sabe chorar, tá virando um técnico muito reclamão. Eu acho que um time até que poderia surpreender é o Cuiabá, que é um time que se reforçou bastante para o Campeonato Brasileiro. Eu acho que quem diria poderia até permanecer na primeira divisão, se não for assim pensar demais, né? A questão do Lisca é isso, né, cara? É o futebol que funciona contra time não, num time pequeno. Eu acho que vai dar trabalho aí para muita equipe, até porque ele já está há muito tempo no América Mineiro, sem contar que é um time bastante organizado no que se propõe a fazer. E em questão do Cuiabá, é aquela grande aposta de um time empresa, é um time organizado, tem CT aí muito melhor do que muitos times, paga em dia. Contratou agora um jogador da base do Flamengo, que é o PP, né? Já virou camisa 10, então é uma grande aposta. Se der certo aí para eles, vai ser o cara que vai ser o cara do time. Mas eu acho que a perspectiva desses times aí é não voltar para a segunda divisão, cara. E acho que esses dois times aí têm muitas chances de não voltarem para a segunda divisão, até porque tem muitos times aí da primeira divisão, da Série A, time grande que tá mal das pernas. Então eles podem tomar esse lugar aí meio que à força, digamos, nessa temporada, pela má fase de alguns times grandes, né? Concordo com você. O Corinthians, que a gente acabou de falar, é um desses que pode tomar a vaga desses que acabaram de subir, né? Ah, com certeza, cara. O Corinthians aí tem que tomar bastante cuidado. Provavelmente essa temporada vai ser outra temporada sem torcida. Então, assim, o Corinthians vai sofrer muito sem o apoio da torcida, ainda mais na situação que está. Torcer muito pro trabalho do Silvinho dar certo. Não tem um histórico muito bom para dizer que vai dar certo, não. Até porque ele é um técnico jovem, mas já começou mal. Eu acho que a gente falava do Rogério Ceni, né, quando ele começou no São Paulo, que ele já começou à frente, uma coisa que não era para acontecer. Imagina o Silvinho, que começou no Lyon, no campeonato francês, que apesar de não ser aquele primor técnico, já é um campeonato mais tático, muito mais tático do que o campeonato brasileiro, e você tentar aplicar coisas do campeonato brasileiro no campeonato francês. Então era óbvio que isso ia dar errado. Foi uma ideia muito de jirico do Juninho Pernambucano. E agora torcer, cara. Torcer para dar certo aí no Corinthians. É um cara que tem identificação com o clube. Se a torcida vai abraçar ele, mas tudo vai depender de resultados e caso ele consiga recuperar o Luan, né? Que é uma coisa difícil também. Sim, eu acho que se ele conseguir recuperar o Luan, tem que fazer uma estátua para ele lá no Itaquera, porque ele vai estar fazendo um milagre. Porque eu acho que nem o Guardiola consegue recuperar o Luan. É muito difícil, cara. Muito difícil, é bastante complicado. Mas, assim, em relação aos times que subiram, acho que América Mineiro e Cuiabá também estão se apresentando e vão se apresentar como adversários duríssimos, aqueles times fechados, que jogam pelo contra-ataque, times assim, competitivos, e vão dar muito trabalho aí para os times grandes também, principalmente para esses times aí grandes que estão correndo sérios riscos de cair, que é um dos casos que é o Corinthians, que a gente acabou de falar. Bom, Pablo, encerramos aqui o assunto Brasileirão. Eu acho que foi bastante legal. Passamos a régua aqui. Falamos de praticamente todos os times aí que ou estão disputando o título ou estão com pretensões de pegar uma Sul-Americana, uma Libertadores, ou até mesmo os times que acabaram de subir e que correm risco de cair. Vamos falar desse assunto aqui bastante polêmico, essa regra da CBF bastante polêmica. Mas antes de eu botar aqui mais uma pergunta na mesa em relação a esse tema, para a gente poder debater, eu vou explicar primeiro aqui para entender mais ou menos como é que funciona essa nova regra da CBF. Cada time só poderá demitir um treinador, mas se esse treinador pedir para sair, essa troca não conta. Se acontecer uma segunda demissão, o clube só pode ter um interino com cerca de 6 meses de caso, ou seja, isso seria uma ajuda para os técnicos interinos. A CBF pensa desse jeito.
E por parte dos... E olhando... Isso que eu acabei de falar olhando pelo lado dos clubes. Agora, olhando pelo lado dos treinadores, dos técnicos. Por parte dos técnicos, quem deixar um clube por vontade própria 2 vezes não pode assumir outro time na primeira divisão. Ou seja, é uma decisão bastante polêmica. Eu até concordo com isso, que preserva até mesmo o trabalho de alguns treinadores, assim, não fica tão aquele negócio que a gente sabe que aqui no Brasil é um celeiro de moer treinador. O Campeonato Brasileiro moe treinador a cada temporada, cerca de 4, 5 treinadores por time a cada ano aqui. Então é uma regra bastante polêmica, esse limite de 2 técnicos por temporada na primeira divisão. Então, Pablo, resta saber se essa regra vai dar certo. Aí eu te faço a pergunta, isso tem fundamento para dar certo ou, na teoria, é para diminuir as tantas trocas de treinadores na primeira divisão do futebol brasileiro? Na teoria é para diminuir as trocas dos treinadores, mas na prática eu acho que vai acontecer vai ser que os treinadores vão fazer acordo com os clubes para que a escolha de sair seja do treinador e não do clube de demitir o treinador. Então, assim, eu acho que vai continuar a mesma coisa, talvez terão menos técnicos em um time. Por exemplo, um time que demitiria 3, agora vai demitir 2, mas ainda assim já são 2 demissões, dependendo aí do treinador. Ele vai demitir o treinador 2 vezes, aí depois vai fazer o acordo com o treinador pro treinador falar que quer sair, aí já são mais 2. Enfim, cara, eu acho que vai ser isso daí que vai acontecer. Eles não deixaram essa regra muito clara e deixaram a brecha aí para que os treinadores possam se acertar com o clube de outro jeito, né? Eles pedirem a demissão, vão continuar ganhando lá a rescisão e os caramba lá. E de certa forma também pode gerar uma certa confusão, porque tem muita gente também que pode não ter entendido essa nova regra. Pode acontecer, que eu acho que vai acontecer, digamos assim, mutretas aí, esquemas para beneficiar que um treinador consiga, não fique sem clube, entendeu? Ou seja, pode gerar uma confusão assim absurda, né? Ainda mais vindo do futebol brasileiro aí, que a gente sabe que qualquer brecha as pessoas aí estão usando para qualquer coisa, né? Em benefício próprio. Eu acho que essa regra é bastante complicada, porque é legal, eu acho válido por parte da CBF para tentar diminuir as tantas trocas de treinadores que nós sabemos que todo ano tem na primeira divisão, mas o problema é a gente ver na prática como é que isso vai funcionar. Vai ser o primeiro ano dessa regra, uma regra inédita aí no futebol brasileiro. Resta saber como é que vai funcionar, se isso vai dar certo, porque se der certo, eu acho que tem que vir para ficar, assim como o VAR veio para ficar. Comete seus deslizes e seus erros, é verdade. Mas eu acho que é uma regra que tem que vir para ficar, porque isso só beneficiaria mais ainda o futebol brasileiro e acabaria com essa coisa absurda aí de um treinador pegar várias equipes por ano, ou uma equipe ter diversos treinadores por ano, que é uma coisa assim absurda de se pensar, principalmente na Europa, né? Mas aqui no Brasil eu acho que não vai mudar muita coisa não. Se bobear para a temporada que vem, ele já exclui essa regra. eu não tenho dúvida nenhuma, que eles excluiriam essa regra, porque aqui no Brasil a tendência é as forças e a força que as pessoas fazem para alguma coisa que é nova, que estão implementando uma coisa nova, para fazerem dar errado, é uma coisa assim de louco. Eu acho que tem muita gente remando contra essa regra, com certeza, diversos treinadores mesmo, por conta até mesmo fazendo a reserva de mercado. Terminamos esse episódio. Agora eu abro esse espaço aqui para divulgarmos as nossas redes sociais. Lembrando que as nossas redes sociais vão estar aqui na descrição do episódio, como sempre. E não menos importante, lembro a vocês para ir visitar a gente lá no nosso canal no YouTube. Se inscreva lá no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, que estamos lá no YouTube também, com vídeos semanais, assim também como no podcast, episódios semanais. Por favor, se inscrevam lá e nos visitem lá, porque sempre conteúdo de qualidade nós estamos trazendo para vocês, tanto no podcast como no YouTube. Agora, Pablo, deixe esse espaço aqui para a divulgação das nossas redes sociais, como eu falei. Por favor, sinta-se à vontade e fale as suas redes sociais para os nossos ouvintes. Minha rede social é @PabloFaria com 2 Is em tudo. É isso aí, galera. Pablo, sempre simples e objetivo, direto ao ponto. Bom, galera, e minhas redes sociais são... você pode me encontrar lá no Facebook, Pedro Duarte, e lá no Instagram, @PEDuarte.
92. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Valeu, tchau, tchau.